Cristo revela sua missão. Aclamemos com muita alegria o Santo Evangelho. Libertação eu vou proclamar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Crianças que serão batizadas com óleo do batismo, este óleo que nos prepara para a missão, que nos consagra, como o próprio Cristo hoje nos diz: fui ungido, consagrado para anunciar aos pobres a libertação. Então todo batizado é ungido com o óleo do batismo para esta pertença a Cristo, óleo que nos dá essa força para lutarmos contra toda a diversidade, tudo aquilo que nos afasta de Jesus. Unge-me, Senhor, teu Espírito. Unge-me, Senhor, com teu Espírito. Unge-me, Senhor, com teu Espírito. Unge-me,
Amados irmãos e irmãs, estamos no terceiro domingo do tempo comum. A liturgia de hoje nos convida a refletirmos sobre a palavra de Deus. A centralidade da liturgia deste domingo é a palavra de Deus. Por isso nós hoje entramos em procissão com a palavra de Deus, para que nós possamos assim compreender o que as Escrituras querem nos falar neste dia. Desde a primeira leitura até o Evangelho, juntamente com o Salmo, está falando sobre a palavra de Deus. Na primeira leitura nós escutamos muito bem o livro de Neemias, falando sobre este momento que nós acabamos de realizar, a proclamação da palavra de Deus, a proclamação do Evangelho. Quando então todos ficam de pé, não é? Quando vai proclamar o Evangelho, diante da palavra, diante do Evangelho, todos aclamam, escutam e depois se faz a explicação, a homilia, para que todos possam compreender o que quer nos falar as Escrituras. Então tudo aquilo que nós vivenciamos na missa é justamente aquilo que está na Bíblia, aquilo que está contido na palavra de Deus. Então, a realização das promessas e a realização de toda a palavra dita pelos profetas agora se realiza em Jesus. No Evangelho nós escutamos muito bem quando Jesus diz no final do Evangelho: hoje se cumpriu para vós essa passagem das Escrituras que acabastes de ouvir. Jesus agora, ele coloca em prática, ele transforma a palavra em vida. E é isso que nós respondemos cantando no Salmo: vossas palavras, Senhor, são vida para, espírito e vida para nós. Então não basta simplesmente ouvirmos a palavra, devemos colocar em prática. E colocar em prática significa viver a palavra, espírito e vida. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Porque às vezes a gente pensa: eu já escutei a palavra, mas esse é o primeiro ato. Escutar é a primeira atitude. Ouvir, audire, ouvir a palavra. Depois vai ruminar a palavra, meditar a palavra, para transformar em vida. Eu vou vivenciar no meu dia a dia a palavra de Deus, que eu me alimentei dela. Quando nós nos alimentamos, nós nos fortalecemos. Passe 2 dias sem comer para ver como você vai ficar fraco, as pernas bambas, né? Não consegue ir para canto nenhum com fome. Ele disse: eu passei só um pouquinho, quase que morro. Então, se o nosso corpo necessita do alimento material para ficarmos de pé, para estarmos fortalecidos, o nosso espírito necessita do alimento que é a palavra de Deus, para que nós possamos estarmos com o espírito fortalecido, com força. Às vezes nós estamos robustos, né? Fortes demais fisicamente, mas espiritualmente estamos fracos. Qualquer coisinha nos derruba, nos atrapalha, porque faltou o alimento espiritual. O alimento espiritual é a palavra de Deus. Devemos nos alimentar-nos todos os dias da palavra, assim como nós nos alimentamos do alimento perecível, devemos nos alimentar também da palavra de Deus. Se você come todo dia, deve também todo dia alimentar o Espírito com a palavra de Deus. E aí nós vamos sair mais fortalecidos diante das adversidades, dos problemas que a vida nos coloca. Então, se nós quisermos vencer as tentações, as dificuldades, os problemas, devemos fortalecer o nosso espírito, que ele seja forte também, assim como nós fortalecemos o corpo com alimento. Pois bem, amados irmãos e irmãs, o Evangelho de Jesus hoje
se realiza na pessoa do próprio Cristo. Ele é a palavra, o Verbo de Deus encarnado. Por isso que nós não devemos esquecer jamais do que nós celebramos há poucos dias. O que foi que aconteceu há poucos dias? Quem lembra? Ninguém mais. Mas se eu perguntar sobre o capítulo do Salve Jorge, vão dizer, né? Há pouco tempo, gente, nós celebramos o Natal. Não faz nem tanto tempo assim que nós celebramos o Natal. Então o Natal é o nascimento de Jesus, é a palavra de Deus, é o Verbo de Deus que se fez carne, que habitou entre nós. A palavra, Jesus é a palavra do Pai, é o Verbo, é a palavra. Por isso que hoje Jesus, ao ler a passagem do profeta Isaías, ele diz: hoje se cumpriu para vós estas palavras que está nas Escrituras, porque Ele mesmo é a palavra. Agora não é mais só o livro lido, mas é o próprio Cristo que coloca em prática na vida aquilo que estava escrito. Uma coisa é você ler algo escrito sobre mim. Se eu nunca tivesse vindo aqui e uma pessoa tivesse ido ali ler: Padre Vitório, não sei da onde, nasceu não sei que dia, se ordenou tal dia e tudo mais, vocês iam ter uma imagem daquilo que foi lido. Mas quando vocês me vissem, aí vocês iam dizer: agora se cumpriu aquilo que foi lido. Nós agora podemos ver, enxergar aquilo que foi dito antes. Nós estamos vendo o Padre Vitório assim, para atualizar aquilo que Jesus estava dizendo hoje. Hoje se cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías, porque Jesus agora está diante do povo. O povo na sinagoga pode ver a realização das promessas dos profetas e do profeta Isaías. Então, a concretude da palavra, a prática, colocar em prática a palavra de Deus. Nós hoje queremos sair daqui desta Santa Missa com esse propósito de ler mais a palavra, de praticar mais aquilo que nós lemos, de colocar em prática e vivenciar a palavra de Deus. Chega de católicos acomodados que não lê a palavra de Deus. Não cabe mais hoje católico assim, que não pratica a palavra de Deus, que dá mau testemunho da palavra de Deus, que ao invés de atrair as pessoas para Cristo, faz afastar pelo seu mau testemunho. Então precisamos acordar mais do que nunca neste ano em que o Papa Bento XVI lança como ano da fé. É tempo de olharmos para dentro de nós e ver como anda a minha experiência de fé, como está a minha prática da minha fé, como estão os meus momentos de oração, como estão a meditação da palavra de Deus. Fazer o balanço e se organizar, se reorganizar para vivermos melhor. A palavra de Deus está no nosso meio, nós queremos vivê-la, colocar em prática, porque a palavra é o próprio Jesus. E às vezes nós não valorizamos tanto a palavra. Eu tenho dito e repito que às vezes nós centralizamos muito na Eucaristia, e claro que devemos ter toda a atenção e a adoração à Eucaristia, mas não podemos desprezar a palavra. A pertença de Jesus, a presença de Jesus está na palavra e na Eucaristia. Por isso as duas mesas, a mesa da palavra, a mesa da Eucaristia, elas estão um ao lado do outro, para dizer que são iguais, que estão no mesmo patamar, na mesma altura, como nós ouvimos na primeira leitura. Foi colocada a palavra sobre um ambão preparado de madeira, no lugar alto, para que todos pudessem ouvir a palavra de Deus. Então vamos valorizar mais a palavra.
Quantas vezes vocês vêm para a igreja quando chega a celebração da palavra e muitos voltam da porta. Ah, não é missa hoje não? Então eu não vou ficar, eu vou embora. Desvalorizando a palavra de Deus. Desvalorizando a palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser ouvida, praticada e acolhida no coração para que nós assim possamos viver mais felizes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quero ouvir